nós te apresentamos o teu servo que vai estar ministrando a tua palavra. Deus, eu sei que o Senhor quer o melhor para a tua igreja, o melhor para o teu povo. O Senhor está presente neste lugar. Usa o teu céu nas tuas mãos com poder, com ousadia, com autoridade, e que as pessoas amigas compreendam a verdadeira essência do Evangelho. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Irmão, vamos continuar orando pelo pregador. Queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Convidar a todos que possam abrir a Bíblia na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Eu quero só pedir aos irmãos para não permitirem que nada concorra com o culto. O lanche deixa para depois do culto. Agora você foque aqui na mensagem. Primeiro Deus, depois você cuida aí do estômago, tá bom? Hebreus, capítulo de número 9. Eu quero só lembrar que amanhã, para os irmãos aqui da área 6, o pastor Evandro Alves vai estar pregando conosco, e os irmãos não durmam até mais que 8 horas. Quando for 8 horas, estejam na igreja. 8h30 a gente já vai estar iniciando o trabalho e ouvindo a palavra de Deus com o pastor Evandro. Hebreus 9, versículo de número 27. A gente que prega quase que por último, irmão, a gente fica num corredor bem estreitinho, porque os que já pregaram antes disseram quase tudo. A gente fica caçando um jeito para tentar dizer alguma coisa, mas Deus tem uma palavra para você essa noite. Hebreus 9, 27 diz assim: e aos homens está ordenado morrerem uma única vez, tendo que enfrentar depois disso o juízo. Glória a Deus. Tenho uma pergunta para lhe fazer. Você está pronto para morrer agora? Eu não perguntei se você quer morrer agora. Eu perguntei se você está pronto para morrer agora. A partir da resposta que você deu a esta pergunta, muita coisa é dito a respeito da tua vida espiritual. Você consegue se medir em como está a sua vida espiritual diante desta pergunta. Se a qualquer instante for a sua partida, se você está pronto para partir. Eu li um texto, vou me basear nele para pregar a vocês, em nome de Jesus, sobre as 3 chamadas de Deus para todos os homens. As 3 chamadas de Deus para todas as pessoas da face da terra. Todo ser humano que nasceu, que está vivo e que ainda vai nascer, ele participa de alguma maneira destas chamadas. 3 chamadas de Deus para todos os homens. Eu quero bendizer a Deus pela oportunidade que Ele me dá mais uma vez de pregar a sua palavra. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que me dê a sua atenção. Primeiro que chamar tem a ver com a ideia de pedir a aproximação de alguém. Chamar tem a ver com querer que a pessoa chegue perto, venha para perto. Então a ideia de chamada é exatamente essa que todo mundo entende basicamente. Quando alguém te chama, ele quer que você, no mínimo, dê atenção a ele, ou então se aproxime dele ou dela. Com isso eu quero dizer que Deus, Ele tem no mínimo e basilarmente 3 chamadas para todos nós, todos os seres humanos da face da terra. Salmo de número 139, muito conhecido dos irmãos, versículos 13 a 16, tem o registro da primeira chamada de Deus para todos. Não há um ser humano nesta terra que tenha escapado dessa chamada. Não há um ser humano nesta terra que tenha chegado aqui a não ser por meio desta chamada.
E qual foi então a primeira chamada de Deus para todas as pessoas que o Salmo 139 registra? A chamada para a vida, a chamada para a existência, a chamada para estar aqui nesse planeta, vivo como você está agora. Nenhum de vocês chegou aqui nesse planeta pulando de paraquedas ou então aparecendo do nada em um estalar de dedos. Todos nós passamos por um processo para chegar aqui, e esse processo é chamado de a chamada para a existência que Deus fez e continuará a fazer. O versículo de número 13 do Salmo 139 diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Verso 14 diz: Eu te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e eu sei disso muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como uma semente debaixo da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. Todos os meus dias foram anotados em teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Observe que essa expressão do salmista está dizendo que Deus, antes de qualquer um de vocês existir aqui, vocês já estavam na mente de Deus. Qualquer ser humano, para passar a esta terra, para vir para esta terra, é um projeto primeiro pensado por Deus. Não há um ser humano que nasceu por acaso, não há um ser humano que nasceu por acidente, não há um ser humano que entrou de penetra nesse planeta. Todos que nasceram nesta terra, nasceram por uma determinação de Deus, por um projeto de Deus, por um alinhamento de Deus. Há pessoas, por exemplo, que se perguntam: por que eu nasci? Qual o sentido da minha vida? Por que a minha vida não tem graça? E às vezes até pensa em dar um fim na própria vida porque não encontrou sentido de viver, e se pergunta por que nasceu. Eu tenho talvez algumas razões para lhe explicar, mas eu devo antes lhe dizer que você é um projeto de Deus, você é uma avaliação do próprio Deus, é uma arquitetura divina consubstanciada em corpo humano, em forma humana, e colocada nesta terra para existir com um propósito. E o propósito não é vegetar, o propósito não é apenas viver ao léu, o propósito não é apenas vaguear, o propósito primário da sua existência nesta terra é glorificar aquele que é eterno, Senhor dos céus e da terra, e ainda outras razões a mais para você existir aqui. Você não é uma pessoa que nasceu por acaso. A pergunta é: Deus pensou em cada ser humano distintamente. Deus olhou para cada um de vocês e pensou em você detalhadamente. Os seres humanos não são feitos como tijolos numa cerâmica, que se enche uma fornada, depois joga fora. Cada ser humano é feito de modo peculiar. Cada ser humano é feito de modo caprichado pela inteligência de Deus. Deus pensou em cada ser humano, e aí constituiu a humanidade, porque a humanidade é a composição de todos os seres humanos. E aí, o que estava na mente de Deus passa agora a ser algo palpável, passa a ser algo visível, que pode ser tocado. A pergunta é: como Deus faz o registro da eternidade passar para o registro temporal? Eu vou tentar explicar para você me compreender. Observe: antes de tudo existir, antes desse mundo existir, antes de qualquer coisa existir nesse universo, Deus já era. E Ele pensou em tudo, inclusive em você. E antes mesmo do globo Terra passar a existir, você já estava na mente de Deus. Você já era uma pessoa planejada por Deus para existir. A pergunta é: como é que Deus fez para trazer a informação da eternidade da sua mente e colocar no mundo real, colocar no mundo físico, no mundo biológico? Eu vou narrar um fato a você. Eu quero que te dê muita atenção
talvez você ainda não tenha ouvido da maneira como eu vou lhe dizer, mas eu garanto que vale a pena você escutar. Cada ser humano tem um genoma. O genoma humano é a parte de pesquisa aonde cada ser humano tem em si informações para reproduzir o próximo ser humano que vai existir. E tudo isso foi Deus quem fez. Observe que dentro do gene, dentro do genoma, tem uma expressão, tem uma substância chamada exon. E dentro desse exon tem todas as informações a seu respeito. Você que é baixo, magro, talvez alto, gordo, moreno, branco, do olho amarelo, olho preto, você é magrinho, então você é meio corcunda, enfim, não importa. A diferença entre nós, a humanidade é incrivelmente diferenciada entre si, e cada detalhe do seu corpo físico, cada detalhe do seu jeito de ser, já está contido nessa informação dentro do seu gene. Aí você pode perguntar assim, você por que deve ser assim meio coisado assim? Quando você chegar lá, você pergunta para ele e ele te responde com riqueza de detalhe. No mais, você é, assim como Deus fez, contente dessa maneira e procure o propósito pelo qual você existe nessa terra e trate de cumprir com isso, pois você será feliz quando se identificar com o plano de Deus na sua vida. Dentro do gene tem os exons e tem os introns, e os introns são a informação que é extraída, e essa informação extraída é colocada dentro de uma molécula, e essa molécula é colocada dentro de um ácido, e esse ácido é chamado de DNA, e esse DNA é colocado dentro do cromossomo, e o cromossomo, quando vai para a parte da reprodução humana, vai para dentro de um gameta, e o gameta tanto é masculino como feminino. A palavra gameta vem de gama, vem de gameu, que quer dizer algo relacionado a casamento. Por exemplo, na língua portuguesa tem monogamia, né? Ou poligamia, quer dizer homem que é casado ou com uma mulher, ou com mais de uma mulher, ou mulher que é casada com mais de um homem, assim vice-versa. Então, gameta tem a ver com uma pessoa que tem idade para se reproduzir e, portanto, maturidade para se casar e assim por diante. O gameta masculino e o gameta feminino, quando se juntam a partir da união dos corpos, eles formam o que é sumariamente interessante, que é a expressão chamada zigoto. E o zigoto vem também do idioma grego, que é zigotós, e essa expressão ela era antigamente aplicada para canga de bois, porque uma canga consegue unir dois animais em um único espaço, em um único propósito, e o zigoto une a informação que é trazida da mãe, a informação que é trazida do pai. Quando se juntam essas informações, há uma recodificação do DNA, tanto do pai quanto da mãe, e forma-se a partir de então o próximo ser humano que vai existir. E essa substância, essa molécula, essa coisa pequenina que não dá para ser vista a olho nu, ela desce exatamente para dentro do útero, ela cola exatamente na parede do útero e começa a criar uma bolsa paralela a isso, que é chamada de placenta, é uma bolsa que envolve, e a partir do zigoto vai se tornar agora um embrião. Esse embrião, que é parecido com uma amora, mas é do tamanho da cabeça de uma taxinha, ela vai passar um período de 8 semanas, depois da 8ª semana já se torna um feto, e esse é o processo da gestação que a mulher carrega em si. É a partir desse modelo que Deus chama todo ser humano à existência. Deus pega a informação que está no pai, junta a informação que está na mãe, coloca essas duas informações juntas, recodifica uma nova informação e forma um novo ser humano. Cuida desse processo durante 9 meses. Nesse período dos 9 meses, a criança então começa a desenvolver os seus órgãos internos e órgãos externos, tal qual um vaso é feito da mão de um oleiro. Assim como o vaso ele é feito de dentro para fora, o ser humano também é constituído
quando o cromossomo, olha irmão, o cromossomo humano, só um cromossomo do ser humano, ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. E cada nucleotídeo tem 4 bases, formando 20 bilhões de bases de informação. Só um. Se pegássemos, por exemplo, essas informações desse único cromossomo e fôssemos transmitir a linguagem do cromossomo para a língua portuguesa, nós iríamos converter todas essas informações em pelo menos 4.000 livros de 500 páginas de tamanho médio. Estamos falando de um único cromossomo humano. Só que o ser humano é feito de 46 cromossomos. Se eu multiplicar 46 cromossomos arrumados em 23 pares e fazer essa multiplicação, nós temos no mínimo 92 milhões de páginas aqui dentro. Aí dentro de você. Dentro de você. Você não é um acidente. Você não é uma evolução da ameba, como dizem os cientistas analfabetos funcionais. Você não é uma evolução do macaco. Você não é uma coisa que apareceu. Você é obra-prima da mão de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a criança, o feto, está no útero, já indo para a parte em que ele já vai ser jogado fora do corpo da mãe, aonde o corpo expulsa a criança para fora, para que ela comece agora a ter a própria vida. Acontece algo inusitado, porque o órgão maior no feto, quando está dentro do útero, é a cabeça, só que ele está envolvido num líquido amniótico, e o que é pesado dentro do líquido vai para baixo. Por isso a criança nasce com a cabeça para baixo, e a cabeça topa exatamente lá no colo do útero, e quanto mais peso se dá no colo do útero, mais a mãe começa a gerar nela um hormônio chamado ocitocina, que faz com que o útero se dilate, faz com que o colo do útero se dilate, e a gente então tem agora a possibilidade real de aparecer uma criança. E em dado momento, em básico momento, todo mundo já ouviu, mas Deus que pegou uma criança, que pegou uma informação de uma única molécula, agora faz com que a humanidade escute isso aqui, ó. Bendito seja Deus. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? Deus pega uma informação que ninguém vê, traz ela ao ponto de desenvolver e colocar uma criança na mão de um pai e na mão de uma mãe. Levanta a mão e glorifica ao Deus Criador do céu e da terra. Todo ser humano, quando vem à terra, vem por esse mecanismo. Vem por essa chamada. Deus olha aquilo que não é e já enxerga como se fosse, porque o Deus que é do passado é o mesmo Deus do futuro, e ele, quando no passado olhava para você na mente dele, ele já tinha um projeto para a tua vida, e o projeto da tua vida ainda está de pé. Zacarias, verso 12, capítulo 12, verso 1 diz: palavra de Deus, que estendeu o céu, que assentou os alicerces da terra, e que forma o espírito do homem dentro do homem. A expressão dentro aqui tem a ver exatamente com fazer, como um oleiro faz, vai desenvolvendo junto. Deus pegou a informação biológica e está construindo um corpo humano. Só que durante esse processo, ele também está fazendo a parte espiritual desse ser humano. Você não é um corpo biológico somente. Você é composto por espírito, por uma alma e por um corpo. E ao passo que a biologia está fazendo o seu processo, Deus está fazendo o dele, construindo o homem com a alma e
cada ser humano manufaturadamente. Isso é o quê? Com as mãos. Por mão quer dizer, Deus faz com cuidado. Deus faz com esmero. Quem vai falar assim para mim em nome de Jesus? Faz assim. Só quem tem um polegar faz assim. Quem não tem, não precisa fazer não. Pois é, bem aqui nesse polegar, no meio do céu, tem uma informação. Que esse aqui só eu tenho. Esse aí só você tem. Deus não copiou para mais ninguém. Cada ser humano é feito de modo exclusivo. Você foi feito de modo exclusivo. Você foi feito com uma engenhosidade incrível, com uma inteligência absolutamente incrível. E você agora tem motivo sobejo para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Nesse processo da construção do ser humano, Deus forma o ser. A gente é chamado de quê? De ser humano. Nós somos seres humanos. Então o ser, ele precede ao humano. O ser trata-se, por exemplo, daquilo que dura, daquilo que permanece, daquilo que continua. O ser, ele é a partir de Deus. Deus é a base primária para todos os seres. Deus pegou a essência da durabilidade dele e compartilhou isso fazendo os seres humanos. Pastor, e aí? E com o povo que diz que quando morre acaba tudo? Eles precisam ler a Bíblia, pois a Bíblia diz que o ser humano não se acaba na sepultura. O ser humano continua vivo porque você é também feito de material espiritual. Glória a Deus. Por exemplo, eu sou apenas há 31 anos. Então, pelo fato de eu ter vindo de Deus, não significa que eu sou Deus. Você não é Deus. Mas eu vim de Deus, sim. Mas uma das prerrogativas para alguém ser Deus é ele nunca ter começado, é ele sempre ser e nunca ter iniciado. Nós iniciamos, nós não somos deuses, nós somos criaturas do Senhor que criou todas as coisas. Deus é eterno. E agora eu faço a mudança para a segunda chamada, mas escute. O ser não muda de natureza, mas muda de estado. O ser, uma vez existindo, nunca mais deixa de existir. Olha pra cá. Você queria acabar com sua vida. Acabar mesmo com ela. Pode acabar com essa besteira. Você não acaba com sua vida. Você não acaba com ela. Para acabar com sua vida, você tem que matar Deus. E você não mata Deus. Você que pensou no suicídio, o suicídio é apenas um pulo para dentro do inferno. Mas você continua vivo. O ser não se acaba. O termo ser humano liga aos extremos, o espiritual ao natural, o divino ao humano. Reflete a ligação que Deus tem com a humanidade. Observe o que a Bíblia diz no livro de Jó, verso 12, capítulo 12 e verso 10. O texto diz que a alma de toda a humanidade está na mão de Deus. A tua, que tu diz, eu me governo, eu sou dono da minha vida. Essa alma que você diz, eu faço o que eu quero, essa sua alma está na mão de Deus. Não vai mudar não. Olha, quando, por exemplo, eu digo para você, você está na minha mão, eu quero dizer o que com isso? Ó, bichinho, está na minha mão, viu? Que eu domino você, que você faz o que eu quiser, senão, já viu, você é a nossa alma está na mão dele.
acima da última estrela desse universo imenso, está o piso da casa de Deus. E Ele que fez tudo, Ele fez a galáxia e colocou o nosso planeta no meio. E aí você diz, não tem, será se uma outra civilização fora desse planeta? Até agora nunca apareceu nenhum ruído sequer fora desse planeta. Então vamos ficar quieto por aqui mesmo. Ele é tão grande e fez você assim, tão fraquinho. Só que Ele não entregou a tua alma na tua mão. A alma está com você, mas está segura na mão dele. Na hora que Ele quiser, Ele pega de volta. Bendito seja o nome de Deus. Bendito seja o nome de Deus. Livro de Jó, capítulo 33, versículo 4 diz: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Quando você vê um professor te ensinando em sala de aula que você é uma evolução, seja de macaco, seja de ameba, seja de que diabo for, eu quero que você olhe com carinho e respeito e diga: professor, você não está falando a verdade. Eu não sou uma evolução de uma coisa qualquer. Eu sou criação de Deus. E Deus me fez com uma inspiração. Nunca houve uma geração que é tão valorizada, mas que não se sente nada ao mesmo tempo. Nunca houve uma geração que cuida tanto da face, cuida tanto do corpo, e a alma é uma miséria de tristeza. Porque eu quero lhe dizer que você está esquecendo quem é o dono dessa tua alma. Qual é a segunda chamada? A segunda chamada é uma tristeza, mas é uma lei. É a chamada para morrer. É a chamada para a morte. Todo ser humano passa por essa chamada. Todo ser humano atende essa chamada. Os velhos dizem, os antigos dizem: quem de novo não morre, de velho não escapa. Quem não quiser ficar velho, só morrer novo. E o pastor está dizendo: quem não quiser ficar velho, só morrer novo. A chamada para a morte é uma realidade para todos nós. Tudo que vive nessa terra está debaixo da maldição da morte. Afinal, o que é mesmo a morte? É uma pessoa? Sendo uma pessoa, trabalha para Satanás ou trabalha para Deus? A morte não é uma pessoa. A morte não é um ser. Pastor, aquela coisa feia, vestido de capuz, com a roçadeira na mão, o quê? É uma mitologia, uma invenção da mente humana. E o que é a morte? É uma simples separação. Se você percebeu, para o ser humano viver, Deus constituiu dentro dele o espírito. E para o ser humano morrer, é só esse espírito sair. É só o espírito sair. Existem 3 mortes. A morte física é quando a sua parte espiritual sai de você. Quando Eutico caiu da janela em Atos capítulo 20, Paulo foi lá e abraçou o jovem e disse assim: se preocupe não, a alma está nele. Se a alma estiver, está viva. Se a alma não estiver, não está mais viva. Então morte é uma separação. Se for física, separação da alma do corpo. Se for uma morte espiritual, é uma separação
separação minha de Deus. Eu estou distante dele. E a morte eterna é o quê? É a eterna separação minha de Deus. Olha para mim. Deus tem uma sentença para você. Deus tem uma sentença para você. Em tradução livre, a sentença é essa aqui: o ser humano que pecar, esse vai morrer. Ah, bom, é só os que pecar. Mas a mesma Bíblia diz: todos pecaram e distantes ficaram da glória de Deus. Isto é, está todo mundo morto espiritualmente. Então todos morrerão. Todos estão debaixo dessa lei, a lei da morte. Observe o que eu vou dizer. Livro de Jó, verso 12. Capítulo 12, verso 10 diz que a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne está na mão de Deus. Capítulo 24, verso 14 do mesmo livro diz: se Deus puser o coração contra o homem e recolher para si o seu espírito e o seu fôlego, o verso seguinte diz: toda a humanidade morreria instantaneamente e cada um de nós voltaríamos a ser um monte de pó. Se Deus zangar com você e pegar esse espírito que está dentro de você, te dando vida, você cai onde você estiver e vira um monte de pó. Quem está dizendo isso? A Bíblia, a palavra de Deus. Sabendo disso, pense no tanto de raiva que você tem feito para Deus. Pense no tanto de chatice que você tem provocado contra Deus. Se Ele zangar com você, você está morto. Você está perdido. Se Deus quiser matar alguém no mundo, não há um buraco que Ele possa se esconder de Deus. Deus acha Ele em todo lugar e mata. E eu quero dizer algo mais. Com base na palavra de Deus, Deus vai matar você. Pastor, que conversa fria é essa, senhor? Não é fraco não. É a palavra de Deus. Deus vai matar você. Está doido, pastor? Doido é você, que sabendo disso ainda continua no pecado. É lei. Aqui embaixo na terra os homens quebram as leis. As de Deus, Deus cumpre elas rigorosamente. Qualquer ser humano para nascer tem que passar pelo processo que eu falei. E todo ser humano vai morrer. A não ser quando Jesus vier buscar o povo e arrebatar a sua igreja. Quem estiver vivo passa nesse processo sem morrer. Não é que Deus anulou a lei, Ele simplesmente abriu uma exceção nela para um fim específico e fecha a aspa de novo e todo mundo continua morrendo. O mesmo livro de Jó diz: não está marcado a data para o ser humano comparecer diante do tribunal de Deus. Não está marcada a data. Não está marcada a data para você aparecer diante de Deus. Não tem lá no calendário: hoje é o dia do Antônio Paulo. Permissão, viu, senhor? Paulo, vem cá. Não tem essa data marcada. Esse dia simplesmente chega.
Por isso que eu perguntei se você está preparado para morrer agora. Porque esse dia chega. E Eclesiastes capítulo 8 e versículo 8 diz: nenhum ser humano existe, não existe nenhum ser humano que tenha domínio sobre o Espírito para reter o Espírito. Por exemplo, Deus chega, usar o Senhor como não é? Deus chega para você e diz: Aguinaldo, eu tenho que não, Senhor, meu Espírito você não leva não. E agarra o Espírito. Não tem ninguém que faça isso. Porque quando eu pensar que o Espírito é meu, já saiu faz horas. Porque o dono é Deus e Ele sabe como tirar e acabar. O versículo continua dizendo: nem tem poder sobre o dia da morte. Como dizendo, Deus diz: fulano, já é teu dia. Senhor, bota mais para frente. A não ser os crentes que de vez em quando faz Deus mudar um pouquinho essas questões. Deus foi matar o Ezequias. Senhor, não faz isso não. Senhor, me ajuda. Olha, Jesus. Aí Deus, vamos lá. Dê mais 15 anos para ele. Vai longe um do outro quando isso acontece. No geral, quando ele está morto, já morreu. Ninguém tem poder sobre a morte e nem armas nessa peleja. Quando a morte chega, quando chega o dia de morrer, ninguém vem com facão, vendo? Não existe isso. Eu estou arrumado até o dente para Deus vir me matar, vendo? Não existe essa loucura. Antes mesmo que o homem pense que está vivo, já morreu. Sabendo disso, por que você até hoje não se arrependeu do teu pecado? Sabe qual é a sentença esta? E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então se o Espírito vai voltar para Deus, tá bom demais, nem sempre. Eu me lembro quando eu era menino que a minha avó, eu traquei na água, e a minha avó dizia: onde vem cá? Eu dizia: eu já vou apanhar. Então aproximar da minha avó não era uma vantagem nessa hora, porque eu ia apanhar. Então o pecador, quando vai se aproximar de Deus, não é nenhuma vantagem, porque ele vai simplesmente ser condenado pelo pecado que sempre amou. Quem está me entendendo, diga amém. Parto para a conclusão. Agora eu leio, repito o texto que li como base para a mensagem. Como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. A expressão destinar neste versículo é apoqueimai, e este verbo significa ser colocado de lado, ser colocado na loja. Isso é interessante porque quando um comerciante coloca um objeto na loja, é porque ele está deixando aquele objeto à mercê de um cliente para levá-lo dali, e aquele objeto não mais vai estar naquela prateleira. Observe, querido ouvinte da palavra de Deus, se Deus botar você de lado para a morte, é porque Ele não quer mais você aqui nesta terra. Ele já quer acertar as contas contigo na eternidade. E você tem que entender que Deus é o sujeito deste verbo. É Deus quem dá vida, e é Deus quem tira vida. É Deus quem faz nascer, e é Deus quem faz morrer. Eu vim aqui para ouvir falar do amor de Deus, e o pastor está me falando uma história de terror. História de terror é ir para o inferno. Esta aqui que eu conto é uma história de amor, porque Deus quer te salvar. Isto é, está guardado, reservado para morrer. Todo ser humano está destinado a morrer. Diga comigo assim: eu estou destinado a morrer. Pastor, é aquela conversa que Jesus disse que quem está com ele não morre mais, já passou da morte para a vida. E aí? Jesus está falando da vida espiritual e, consequentemente, vida eterna. Mas de vez em quando a gente faz um velório no crente.
chora é muito perto lá, ajudando os familiares que estão tristes. Todo ser humano vai passar pela morte. Está sentenciado. Deus criou você, colocou você no mundo, mas deixou uma sentença. Vai morrer depois. É tão bom viver, mas vai morrer. Entendendo que todo ser humano tem berço e tem sepultura, esse tempo entre uma coisa e outra é um tempo suficiente para você temer a Deus e fazer o que agrada a Deus. Observe uma coisa que eu vou lhe dizer. Este ano já nasceu no mundo mais de 110 milhões de pessoas. Para eu dizer isso aqui, eu fiz a pesquisa, então descansa a preocupação aí. Neste ano já nasceram mais de 110 milhões de pessoas no mundo todo. Só que nesse ano também já morreram mais de 40 milhões de pessoas. E quem que controla a taxa de natalidade para a taxa de mortandade? É Deus. Não são os presidentes, não são os reis, não são os prefeitos nem governadores. É o Rei eterno e imortal, que tudo governa do seu trono e deixa viver quem Ele quer e faz morrer quem Ele quer. Você precisa conhecer o Deus que cuida da casa. Tem gente que pensa que Deus criou esse planeta e deixou virar uma bagunça. Não, senhor! Não, senhora! Deus está cuidando de tudo! Há uma passagem bíblica em Lucas 12 e 20 muito pertinente para o que acabo de dizer. E quem foi que disse o verso? Foi Jesus. E depois que Jesus diz, está dito. Para não dizer dizia. Surge. Jesus conta uma parábola. E no fechamento da parábola Jesus disse: louco! Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens aí guardado, preparado, é de quem? Oh Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, teu nome é adorado, Senhor, teu nome é exaltado, Senhor. Deus, baixa o céu aqui na terra dela, Senhor, e glorifica o teu nome, Senhor, nesse momento. Exaltado para sempre é o teu poder, é o teu ser, é a tua pessoa, adorado, temido, respeitado, reverenciado, admirado é o Senhor, porque quando nada havia, tu tudo fez, quando nada existia, tu tudo criou, e quando tudo se acabar, tu continuarás sendo Deus, eternamente sendo Deus. Então para sempre adorado é o teu nome. A tua alma é emprestada. A tua alma é emprestada. E o que é algo emprestado? Ô meu irmão, você segura aqui. Estou arrumando isso aqui, mas só cuide para mim, por favor. Cuide aí para mim, por favor. Eu resolvi minhas coisas, e devolvi de volta. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha para mim, por favor. Quando você estava no útero da tua mãe, Deus colocou dentro de você o espírito de vida dele e deixou você viver, e deixou você experimentar esse mundo, deixou você sentir prazer, deixou você sentir dores,
deixou você sorrir e chorar, deixou você viajar, deixou você parecer ter o governo da sua vida. Ele te deu livre arbítrio, isto é, ele deixou você decidir para onde você quisesse ir, podia ir. Só que a alma que ele colocou dentro de você, ele não te deu com o papel passado, ele apenas te fez o empréstimo nesta alma, e está chegando o dia para você em que você vai ter que devolver essa alma para o dono dela. E sabendo disso, me diga aí, como é que está a tua alma? Como é que está a tua alma? Como é que está a tua alma? Por favor, fique em pé comigo. Como é que está a tua alma? 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 A minha alma está em ruínas. Eu não sei o que é prazer de viver. Eu faço tudo, eu procuro todos os meios para viver, mas não encontro sentido para isto. Eu falei que a primeira chamada de Deus para todos os povos é a chamada para existir, como estamos aqui agora. A outra, a segunda chamada para todos os povos é a chamada para morrer, que a turma do passado já foi todinha, e agora é nós que para frente vamos e vamos morrer se Jesus não voltar. Observe comigo. Talvez você diga assim: e agora? A minha alma que está em ruínas. E agora? Tem uma terceira chamada. Tem uma terceira chamada. Tem uma terceira chamada. No corredor da morte, em que a humanidade está andando, Deus abriu um caminho que liga o céu até este corredor da morte, e colocou uma pessoa de altíssima classe bem na bifurcação, bem na encruzilhada, bem no local de encontro. E este ser, lá em Mateus capítulo 11 e versículo 28, ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, que eu trago alívio para vocês. Vem. Vem você que está com a alma suja. Venha. Venha. Você que ouviu essa mensagem, eu estou falando com você mesmo. Venha. Jesus te chama agora, venha. Jesus Cristo disse: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, venham a mim, venha até Jesus, venha até Jesus. A primeira chamada de Deus é para entrar no planeta, a segunda chamada de Deus é para sair do planeta, mas a terceira chamada de Deus é para entrar dentro do céu. Venha, em nome de Jesus, venha. Venha, venha, bebedor de cachaça, Jesus te chama, vem. Usuário de drogas, Jesus te chama, vem. Prostituto, venha. Mentiroso, venha. Orgulhoso, venha. Enrolão, venha. Traidor, venha.
logo! Venha! Ainda dá tempo! Ainda dá tempo! Ainda dá tempo! A maior chamada não é nem para nascer e nem para morrer. A maior chamada é para ir para o céu. E Jesus te chama. Venha! O dono do céu chama você. Vem! Você que me ouviu, é você mesmo que me ouviu. É contigo que eu estou falando. Se te falta certeza de salvação, venha cá agora. Venha. Se a tua consciência está te empurrando, vem logo, Senhor. Larga de ser teimoso. Venha. O convite que está sendo feito aqui não é um convite de um vendedor de banana em fim de feira. O convite que está sendo feito aqui é um convite do Deus Todo-Poderoso, que tem poder para te lançar no inferno. Se tu não te arrepender, vem logo! Venha! Se você se encontrar com Deus sem Jesus, você estará para sempre perdido. Mas se você se encontrar com Deus, levado por Jesus, você estará eternamente salvo. Venha, venha, larga de teima, venha. O coração está dizendo vai, e aí a mente fica, mas eu não posso deixar aquele negócio. Deixa e venha Jesus. Venha. Deus não está pedindo para você vir, Deus está mandando você vir. O Deus Todo-Poderoso está te chamando. Venha. Venha. Muito em breve vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Eu estou insistindo com você, porque depois que você ir para o inferno, nada mais poderá ser feito por ti. Eu insisto com você, porque você não conhece Jesus. Porque se você conhecesse Jesus, você já estaria aqui. Eu insisto contigo, porque dentro de você tem uma alma, e esta alma é muito cara, esta alma é valiosa, esta alma Deus deseja, esta alma Deus espera, esta alma Deus convida. Venha! Tem uma, duas, 4 pessoas. A 5ª pessoa, a 6ª pessoa, venha. Venha. Estamos esperando você, que até hoje tem dado a tua alma para o vício da cachaça. Jesus te liberta. Venha. Ainda está faltando você diante de Deus. Tem alguém que está com uma caneta anotando um nome no livro da vida.
nome nesse livro. Vem, coloca teu nome no livro da vida. E como é que eu coloco? Vem ser crente. Venha. Venha. Corre. Você que está na sua casa, vista um calção, vista uma roupa e venha. Você que está na mesa de bar, vem para a mesa de Jesus. Vem ser crente. Você que hoje pensou em matar alguém, venha morrer para o mundo e viver para Deus. Venha. Ninguém nunca vai insistir tanto com você como Deus. Venha. Irmãos, levante a mão e oremos ao Senhor pela libertação de vidas. Deus Todo-Poderoso, nós pedimos, Senhor, que o teu querido Espírito quebre todas as prisões, maniete todos os demônios que prendem as almas, e abra-se os portões, abram-se as cadeias, e vidas sejam libertas para a glória de Deus. A tua igreja, Senhor, de mãos erguidas, intercede e clama por liberdade das almas cativas. Em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer vir a Jesus? Se tiver, sinaliza para mim. Sim. Se tiver mais alguém no meio da multidão que está vindo a Cristo, sinaliza com a mão. Venha. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para uma reconciliação, mas infelizmente não vai encontrar. A filha do pastor Evans, venha. Venha! Não teime! Venha! Com Jesus você pode até morrer, mas está salvo. Mas está salvo. Venha! Venha! Oh, homem enjoado com esse tanto de venha! É porque Deus me disse o quão caro custou a tua alma, a ponto do filho dele morrer por ti. Então venha! Não que balabaio merda, segue na sombra. O Espírito de Deus está quebrando cadeias. O Espírito de Deus está quebrando correntes e prisões. Está abrindo a cela da cadeia agora e dizendo: pode sair, pecador. Venha e corra para os braços de Jesus antes que o inferno te engula. O microfone. Se eu não tivesse assistindo tanto essa moça, eu tinha ouvido. Está chorando aqui. Aleluia. Ouça esse hino e venha. O homem pode ser famoso no mundo.